Precisamos usar de sabedoria com as nossas palavras, porque a forma que falamos vai determinar muitas coisas as quais vivemos. E hoje, queridos, no devocional, o Senhor tem uma mensagem muito importante para a nossa segunda-feira, e essa mensagem ela tem o tema A Sabedoria no Falar. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus sejam multiplicadas sobre a tua vida. Aqui Cláudia Rodrigues. E eu queria ler com vocês, queridos, para a nossa reflexão e oração de hoje. Lá na palavra de Deus, nós vamos abrir em Provérbios, no capítulo 21, e vamos ler no versículo 23. A palavra diz assim: quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Glória a Deus. Queridos, esse assunto é algo realmente desafiador, não é verdade? Porque nós todos os dias passamos por vários tipos de emoções. Umas são boas, outras são ruins, mas como todo ser humano que possui uma alma, nós ficamos sujeitos em algum determinado acontecimento a acabar falando palavras que não deveríamos, simplesmente por não ter conseguido administrar aquela emoção exatamente naquele momento. Mas graças a Deus que sempre o Senhor Ele traz uma porção de graça, de sabedoria, para que possamos, queridos, aprender a usar melhor as nossas palavras. Amém? Então, se você se recorda de alguma situação onde as palavras que você disse trouxe algum tipo de sofrimento depois, não fica desesperado, não fica angustiado. Acredito, queridos, que todos nós passamos por momentos assim. É claro que algumas pessoas mais do que outras. Nós só precisamos se abrir para essa sabedoria que está disponível em Deus, para que possamos usar, de fato, as palavras corretas. Amém? Então, hoje o Espírito do Senhor, Ele deseja nos levantar e remover todo o senso de culpa e condenação de algo que você tenha dito, alguma situação que foi desencadeada pelas palavras, às vezes até verdadeiras, mas na hora errada, e acabou gerando um transtorno na situação que você tem passado. Nós precisamos, queridos, dessa sabedoria de Deus, até para falar as palavras corretas, mas na hora certa. Porque mesmo que seja palavras que vão falar a verdade, mas ditas no momento errado, sem sabedoria, elas podem desencadear algum tipo de transtorno. Muitos problemas familiares, e isso é um bom exemplo, e todos os demais relacionamentos, eles podem ser evitados simplesmente pela atitude de controlar e usar bem a hora do falar e as palavras corretas, guiadas pela sabedoria de Deus. Agora, o interessante, queridos, que a gente não consegue esse controle do dia para a noite. Amém? Precisamos ser verdadeiros com isso. Está totalmente ligado a nos encher sempre da palavra de Deus. Aí esse controle, ele vai ser desenvolvido através da comunhão com o Senhor. E aí dessa forma, nesse processo de amadurecimento, nós ficamos sensíveis para silenciar muitas vezes a nossa boca. Existem pessoas aqui no devocional de hoje que o que você precisa silenciar é de contar um sonho de Deus para a sua vida a outras pessoas. Amém? Não deixe que aquilo que Deus colocou no teu coração saia dos teus lábios para a pessoa errada escutar. Muita gente não vai compreender aquilo que você carrega de Deus. Muita gente, queridos, não vai, amém, perceber a grandiosidade daquilo que Deus plantou nos nossos corações. E precisamos de sabedoria também para silenciar as nossas palavras e compartilhar somente aquilo que é necessário. E se de fato perceber no Espírito que é necessário compartilhar com alguém, porque aquela pessoa é um encorajador, faz parte do projeto de Deus, peça sabedoria ao Pai para você compartilhar com as palavras corretas e exatamente na hora certa. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Antes da gente orar, a gente pode lembrar, queridos, essa questão de contar,
falar sobre os sonhos de Deus, a história do próprio José do Egito. Ele contou o sonho que ele teve e os seus próprios irmãos projetaram matá-lo porque não suportaram ouvir a promessa de Deus na vida de José. Então que essa palavra ela também venha para o teu coração, para você perceber aquilo que deve ser compartilhado ou não da tua trajetória. Amém? A sabedoria de Deus, queridos, ela vai nos ajudar a controlar as nossas palavras, a perceber o tempo certo e a pessoa certa para compartilhar algo. A Bíblia diz que o sábio, ele sabe discernir o tempo e o modo de agir. E o Espírito Santo, queridos, ele também é conhecido como o Espírito da sabedoria de Deus. E quanto mais nós meditamos na palavra, nutrimos o nosso homem espiritual com ela, mais sabedoria recebemos pela revelação de Cristo Jesus e do seu poder, da sua natureza agindo em nós, nos levando, queridos, a falar com prudência. E nós vamos orar hoje com base nessa palavra. E eu creio que a graça de Deus virá sobre as nossas vidas, nos capacitando através da sabedoria, para que as nossas palavras sejam usadas de forma correta e no tempo certo. Amém? Fecha os teus olhos, nós vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, nós te rendemos graças, Senhor. Exaltamos a tua bondade, a tua fidelidade e reconhecemos, Pai, a tua palavra como verdade absoluta sobre as nossas vidas. Espírito Santo, queremos te agradecer nessa segunda-feira por essa palavra tão preciosa aos nossos corações, pela oportunidade, Senhor, tão grandiosa de iniciar a semana, escutando de Ti sobre a importância de desenvolver a sabedoria em nosso falar. Nós cremos, Senhor, que nesse momento o Teu Espírito Santo está tocando a vida de cada um de nós com poder, com autoridade, com glória, para que possamos, Pai, receber de Ti, dia após dia, essa sabedoria. Nós não queremos, Pai, andar sem discernir a hora, o momento certo de falar, o que falar e a quem falar. Mas nós queremos estar sensíveis no Teu Espírito, Senhor, para falar na hora certa, para compartilhar aquilo que é da Tua vontade e também, Jesus, para perceber as pessoas certas às quais nós podemos compartilhar os sonhos que o Senhor deposita em nossos corações. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, pela vida dos Teus filhos que chegaram aqui nesse devocional de hoje, para que haja, Senhor, sobre a vida de cada um deles, essa prudência nas palavras, esse crescimento diário, Pai, em sabedoria, em discernimento espiritual, para que possamos, Pai, cada um de nós, amadurecer no Senhor todos os dias, estarmos melhor hoje, mais maduros, posicionados em Ti, do que estávamos ontem, Senhor. Esse é o desejo do nosso coração. Nos abrimos para receber essa palavra e cremos, Pai, que ela irá frutificar em nossas vidas. Cremos que o Senhor está nos capacitando no nosso falar. As nossas palavras, Senhor, elas irão construir, elas irão edificar e também elas irão proteger aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações. Em nome de Jesus. Te agradecemos por essa palavra hoje, Pai, e cremos numa semana onde desfrutaremos do poder das palavras usadas corretamente nas nossas vidas. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa a sabedoria de Deus ministrar o teu coração e dessa forma, cheio da palavra, na comunhão com Deus, você vai ter as palavras certas, o tempo certo, e Deus vai sinalizar as pessoas certas, as quais você irá compartilhar aquilo que está aí no teu coração. Amém? E quem recebeu essa palavra hoje do Senhor, para iniciar essa semana de uma forma abençoada, deixa a tua confissão de fé a Ele nos comentários. Escreve assim comigo: a graça de Deus me capacita no que falar. Glória a Deus, que você tenha uma semana abençoada, que você desfrute de toda a bondade de Deus nesses dias. Hoje às 20 horas nos encontramos aqui no canal, na nossa live de oração. Eu espero você lá. Um forte abraço. Fica na paz do Senhor Jesus.